Terminamos o 53 e o 54. Vamos fazer a leitura deste salmo por completo, são 7 versículos, então, muito bem, todos de pé, vamos lá, vou começar aqui lendo o primeiro versículo. Salmo 54, versículo 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Ele retribuirá o mal aos seus opressores, por sua fidelidade dá cabo deles. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Vamos orar. Nosso Deus, continuamos, Senhor Deus, nesse dia, nessa manhã, a Tua presença, muito agradecido pela primeira parte, pela EBD, pelos irmãos que chegaram, pelo tempo de comunhão. Louvamos a Deus agora por esse tempo de louvor e diante da Sua palavra. Texto lido, Senhor Deus, porção da Tua palavra, e certamente por meio de nossas diligências intelectuais não podemos acatá-las como de fato é a Tua palavra. Mas clamamos, Senhor Deus, por Sua graça, por Suas misericórdias, que venha nos favorecer o entendimento, humildade enquanto explanamos, e para cada um dos irmãos enquanto escutam. Ilumina os seus corações, Pai. Diante da Tua palavra, reconhecemos que tem barreiras e que o Senhor remova todas. No nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Salmo de número 54. Esse em cima já traz o tema: ao mestre de canto, salmo didático, para instrumento de corda de Davi. Diz de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi entre nós? Esse foi um salmo escrito nessa situação. Então é um salmo que clama o apelo de Deus diante da traição, diante da traição. É um salmo que revela o coração de Davi, a postura de um homem e seu sentimento diante de uma investida, da traição. Como Davi ele reagiu, Então esse salmo revela a reação de Davi diante de uma traição, Nós iremos estudar a introdução desse salmo, a situação primeiramente, que se deu em que Davi escreveu este salmo. 1 Samuel capítulo 23 e 1 Samuel capítulo 26 são os dois textos, os dois capítulos que introduz esse salmo, em que esse salmo foi escrito, que introduz a situação em que este salmo foi escrito. Quando Davi ele fugia de Saul, e que Saul buscava de todas as maneiras eliminar Davi como um concorrente seu do trono. Então este salmo foi escrito dentro deste contexto. Então 1 Samuel 23, 1 Samuel 26 são o contexto histórico deste
deste salmo. Lá o Zifeu era pertencente à tribo de Judá, da mesma tribo de Davi, e eles buscam a aceitação ao rei Saul. Davi estava se escondendo, né, na terra de Zif. A terra de Zif era um deserto muito cheio de altos e baixos, um lugar muito propício para quem buscava um esconderijo. E lá também tinha muitas local, caverna, onde Davi poderia se esconder. Hoje é um local muito visitado lá em Israel. Existem fontes de água saindo desse local que deságua no Mar Morto, um lugar bem visitado, onde eles dizem que Davi esteve lá quando fugia de Saul. Mas nessa região moravam os Zifeus, né? Os Zifeus era, como eu disse, da tribo de Judá, era conhecido de Davi, e Davi buscou refúgio nessa região, tanto por questões do povo dele, da tribo dele, como também por ser um local muito propício, né, para o esconderijo. Mas esse povo zifeu, eles buscam aceitação de Saul, uma oportunidade de serem aceitos pelo rei. Então eles vão até o rei, eles vão justamente entregar Davi para Saul. Então convido você, antes da gente entrar no estudo de Salmo, a gente fazer a leitura daqueles 2 capítulos que introduz. 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 19, e eu vou fazer a leitura. Lemos assim, eu vou ler até o versículo 29. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeia, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Jezimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-no, e nós entregamos nas mãos do rei. Disse Saul: bendito seja vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos, ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta, a quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astuciosíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todo os esconderijos que ele se oculta. Então voltai a mim, até comigo, com segurança, as informações. E irei convosco, se ele estiver lá, terá buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zif. E diante de Saul, Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Jezimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia ao lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os zifeus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape.
Subiu Davi naquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Essa é a primeira vez que esses povo aqui, os zifeus, eles levam a Saul informações sobre os esconderijos de Davi. Aqui sem o conhecimento de Davi. No capítulo 26, e agora a partir do versículo 1, nós temos aqui aonde eles vão a Saul novamente, e dessa vez Deus age um pouco diferente em relação a Davi. Veja só, a partir do versículo 1. Vieram os zifeus a Saul a Gibeá e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Jezimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Jezimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram a Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zerua, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi a Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança ficada na terra, e a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos de teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mate, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido. E agora, porém, toma a lança, que está à sua cabeceira, e a pilha de água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a pilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém viu, nem o soube, nem o despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. Tendo Davi passado um ao outro lado, pôs-se no cima do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu que brandas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Por que veio um do povo para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós, que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vedes agora onde está a lança do rei e a pilha da água que tinha na sua cabeceira. Muito bem, dois textos que antecedem o momento, a situação em que Davi escreve o Salmo 54. Então, ambos falam dos zifeus. Esses zifeus foram
impulsionado por uma aceitação mais do rei Saul, leva a informação de Davi. É um povo que sabia da perseguição de Saul com Davi. Eles sabiam que Saul queria Davi fora do seu caminho, eliminado. Então, ele sabia que com essas palavras, com essa informação, ele seria bem aceito. Agora, quando eles falam para Saul, em 1 Samuel 26:10 diz assim: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Davi sabia que o Senhor é que tomava as providências com Saul. Mesmo Davi sendo perseguido, mesmo Davi sabia que qualquer oportunidade que Saul tivesse poderia tirar a sua vida, mas Davi sabia que ele era um ungido de Deus e quem tirava ele do poder era Deus no tempo dele. Deus vai tirar ele. Mas Davi não se atreveu a fazer nada com Saul. Agora, quando Saul soube das notícias, Saul diz algo interessante para os zifeus. E eu tenho aqui como sendo utilizar o nome de Deus em vão, porque ele expressa uma alegria, quando ele escuta a informação, diferentemente de Doeg, quando Saul ele vai lá para eliminar os sacerdotes onde serviram a Davi, e ele reclama, porque vocês não me entregou Davi, porque vocês me traíram. Agora ele traz um elogio aqui para os zifeus, quando eles levam a notícia a Saul. O versículo 21 do capítulo 23 de 1 Samuel diz assim, quando eles dão a notícia: disse Saul: bendito seja vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Deus seja louvado, porque vocês olharam para mim, tiveram dó de mim e me ajudaram trazendo essa informação. Isso mostra o engano do coração de Saul em relação a Davi. O Espírito de Deus não estava mais em Saul, então ele via dessa maneira. Vamos agora fazer uma pequena exposição desse texto aqui, de Salmo. Vamos começar no versículo 1. Nós temos uma divisão aqui deste Salmo sobre 3 pontos. Os versículos de 1 a 2 nós temos o pedido de socorro por justiça divina de Davi. O versículo 3 nós temos a declinação, que ele vai falar em forma de uma descrição dos inimigos, a maneira como Davi via, ele descreve aí os seus inimigos, a situação deles. Versículo 4 e 5 nós temos a confiança na ajuda de Deus. Davi descansa totalmente no Senhor diante de tudo isso. E os últimos versículos nós temos aí a promessa de louvor e a expressão de gratidão de Davi pela atuação do Senhor. Agora, traição é uma coisa que dói no coração de uma pessoa, principalmente quando vem de pessoas bem próximas, Pessoas próximas. Os zifeus eram um povo da mesma tribo de Davi, de Judá. E esse povo, eles resolveram
buscar benefícios de aceitação do rei na época, Saul, do que acolher um familiar seu. Homens que amaram mais a glória dos homens, podemos dizer assim. E o que eu vejo aqui é que a postura de Davi diante da traição são posturas de um homem que realmente a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus. As suas ações são louváveis, né? Esse salmo é um retrato da postura de Davi, da reação de Davi diante dessa traição. Davi buscou refúgio no seu povo, buscou refúgio no lugar onde ele talvez cria que não seria entregue, porque era o povo da família, né, da tribo dele, mas esse povo foram lá, nas escondidas, por 2 vezes, falar de Davi, né, para Saul, foram entregar Davi para Saul. E a reação de Davi é o que nós temos aqui, o resultado. O Salmo 54 é justamente a reação de Davi diante da traições. Então eu diria logo de início, algumas observações que nós aprendemos de início com isso daqui é que o justo, ele não corre atrás de vingança. O justo não é aquela pessoa que quer se vingar, que busca vingança. Pelo contrário, ele confia em Deus. Davi não buscou aqui uma vingança, não vemos palavra que ele está buscando vingança dos inimigos, mas o que vemos aqui, ele orou. Eu creio que quando nós somos traídos, de alguma maneira, a nossa postura é oração. É oração. O escudo, né, é a oração. Foi assim que Jesus nos ensinou, né? Devemos orar pelos nossos inimigos. E a traição, ela revela o caráter da pessoa. Os ifeus aí buscaram o favor do homem. No caso, Davi buscou aqui o favor divino. A confiança de Davi não foi na espada, não foi nos lugares, mas ele buscou confiar em Deus, simplesmente no Senhor, né? Uma coisa importante, nunca se surpreenda com traições, mas sempre esteja firme, confiante no Senhor, né? Pois bem, vamos para o primeiro versículo aí, número 1, diz assim: Deus, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Quero ler o versículo 2 também. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido as palavras da minha boca. Davi está orando aqui. Nós que temos aqui, como logo de início aqui, é o pedido de socorro por justiça a Deus. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Então, o que devemos fazer quando as situações estão difíceis? Onde Davi estava, era o lugar que, de fato, Davi deveria buscar refúgio diante da perseguição de Saul. Diz a Bíblia que Saul buscou em todos os lugares onde Davi estava, e Davi sabia se Saul pegasse, o fim seria. Mas agora ele sabe que foi traído. Ele para estar com o coração amargurado com o povo que estava ali ao redor dele. Ele sabia que ele estava lá. E ele foi traído. E era para estar com o coração amargurado. E logo, fugir logo. Não, Davi ele vai orar ao Senhor. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Davi está reconhecendo aqui duas coisas importantes. Primeiro, ele não pode salvar a si mesmo. E segundo, somente Deus é sua justiça.
Diz o Salmo 127, se o Senhor não guarda uma cidade, em vão está lá vigiando, guardando a sentinela. E assim uma casa também. Se o Senhor não é aquele que nos protege, quem nos protegerá? Nós não nos protegemos. Nós não nos guardamos em nada, na realidade. Mas o Senhor é a nossa guarda. O Senhor é a nossa proteção. Ele é a nossa provisão. Davi está reconhecendo aqui, ele não pode simplesmente se salvar se não for a mão poderosa de Deus guardando, protegendo. Os homens, eles agem com injustiça, mas sabe, a justiça de Deus sempre está agindo da maneira certa, no tempo certo, em tudo. Nós sabemos do fim da história que levou Saul e como aconteceu. E nós sabemos da história como se deu com Davi. Davi se torna um dos maiores reis de Israel. Na realidade, o maior rei de Israel, Davi, né? Então, Davi diz, faz-me justiça pelo teu poder. Davi reconhece que somente Deus faz justiça, mas ele reconhece também que todo poder pertence ao Senhor. Os homens se acham poderosos, os homens se acham que tudo pode. As palavras arrogantes de Saul para os efeus foi: vá lá, observe onde ele está, veja bem os lugares que ele vai, depois me diga que eu vou lá. E os homens podem projetar, planejar a sua maldade e agir com seu poder, mas o resultado é do Senhor. O resultado final pertence ao Senhor. Então, somente a Ele. Então, a nossa confiança deve ser nele. Versículo 2 diz: escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca. São pedidos de socorro. Escuta, ó Deus. A expressão não é que Davi não crê que Deus não esteja ali ouvindo. Na realidade, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos em falar, o Salmo fala que ainda a palavra não chegou nem à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então Ele sabe de tudo. E quando nós vamos orar, Deus sabe até das palavras que nós vamos proferir em oração. Quando Davi diz, escuta, ó Deus, o que Davi está falando é: Senhor, responde, ó Deus, a minha oração. Responde a minha oração. Responde o meu pedido. Salva-me. Responde o meu pedido, Senhor. Faze-me justiça. Salva-me e faze-me justiça. Nós lemos aí o resultado de tudo isso. Não é verdade? Qual foi o resultado de tudo isso aqui? 1 Samuel capítulo 26, Deus ele manda um profundo sono no exército de 3.000 pessoas que está com Saul, com aqueles soldados de elite que ficavam ao redor de Saul. Eles dormem e Davi vai lá, passa no meio deles. Geralmente, o rei, quando estava acompanhado do seu exército, todo o exército era acampado ao redor do rei. E Saul estava lá mesmo no meio, lá, e bem próximo estavam os seus soldados de elite, homens guerreiros, treinados, e aqueles que deveriam estar em tantas horas acordados fazendo a vigilância.
Mas o Senhor Deus fez com que eles entrassem em profundo sono. E eles não viram quando Davi entrou lá com o seu companheiro, com o seu guerreiro. E Davi entra entre eles, vai lá, e ainda tem as palavras do companheiro dizendo que é que eu ultrapasse ele apenas com um golpe só, apenas com um golpe. E ele não vai nem gritar, ele vai morrer logo. E Davi disse, não devemos fazer isso. Ele diz no 26, versículo 8, então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo, acabou-se. Mas Davi diz, olha só, não, Abisai, respondeu Davi, não mate. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Não faça isso, Davi diz. O versículo 12 diz assim, ó, Deus estava lá. Deus estava acompanhando tudo. Tomou, pois, Davi a lança e a pilha da água da cabeça de Saul, e foram-se, ninguém o viu, nem soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. Estavam todos dormindo, porque o Senhor havia feito eles dormir. Davi teve a oportunidade, então, de eliminar aqui de uma vez só? Teve. Mas Davi não estava apressado para o trono. Davi estava esperando o tempo certo que Deus havia planejado, e esse não era o tempo. Tudo tem um tempo, tudo na hora certa. Davi esperou o tempo de Deus, a hora certa para ser assunto ao trono. Deus ouviu a oração de Davi? Sim. Deus foi lá, Deus salvou Davi, e Deus ainda se revelou para Saul, com Davi sendo o próximo rei de Israel. Nessa situação aqui, o texto lá prossegue, de capítulo 26, que Davi vai andando de um lado do monte, e Saul de outro lado, e Davi grita, olha aqui, onde está a vasilha do rei coloca água. Olha aqui onde está os seus pertences. Vocês não vigiaram ele? O Senhor hoje me entregou nas minhas mãos, mas eu não fiz. Saul chora e reconhece que o Senhor estava com Davi nesse momento. Davi diz, escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Davi está dizendo, Senhor, responde, salva-me, responde, faz justiça. E Deus respondeu a Davi. Você vê aqui algum pedido a Deus que envolva vingança de Davi, interesse de Davi, humanamente? Versículo 3 e 4 diz assim, Davi muda agora para falar dos seus inimigos. Lembrar que em cima aí na parte em itálico diz assim, ao mestre de canto, esse é um salmo que deveria ser cantado, encaminhado para ele, salmo didático,
para instrumento de corda. Davi especifica o tipo de instrumento que esse louvor deveria ser cantado, este salmo, e diz: de Davi, quando os zifeus vieram, dizia Saul: não está Davi homoziado entre nós? E o que é isso? Estão dizendo assim: Davi não está se escondendo, buscando refúgio, como fugitivo aqui no meio de nós. Eles vão para Davi dizer: o Davi está lá, escondido lá entre a gente. Nós vimos ele, estava lá. É do nosso conhecimento. Nós não concordamos com ele lá escondido. Olha como é que Davi descreve aqui eles, versículo 3. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Ele está descrevendo os dois lados, tanto daqueles que levaram a informação, como está descrevendo aqueles que recebem a informação e querem o fim de Davi. Agora, além de Saul, quem queria o fim de Davi? Além de Saul, quem queria? Há muitos que viram a assunção de Davi no reino aos poucos. Imagina aí quando aquele jovem Davi matou Golias. Nós tínhamos ali uma multidão de soldados preparados, guerreiros, homens de batalha, estavam ali, todos amedrontados com o gigante Golias, homem de uma altura bem significante, uns 3,5 metros de altura, em enfrentar esse homem treinado na arte da guerra. De repente vem aquele jovem, e de repente aquele jovem derrota aquele gigante. Muitos dos que estavam lá ficaram alegres com a vitória, mas diante dos que ficaram alegres, tinha também os invejosos, os ciumentos, que não viram como uma coisa boa. Um pastor de ovelha agora tendo acesso ao rei de Israel, um pastor de ovelha agora assistindo com o rei de Israel. E depois nós temos aquele jovem, agora um guerreiro, indo às batalhas, tendo o seu exército, e todavia, quando ele ia para as batalhas, que ele voltava, ele vinha com as vitórias. E as moças começaram a elogiá-lo quando ele vinha nas batalhas. Era um homem querido. Isso provocava inveja nos demais. Então Davi tinha muitos inimigos invejosos. No reino tinha muito. Então muitos, com essa oportunidade agora, de Saul querendo o fim de Davi, muitos se aliam ao pensamento de: queremos o fim de Davi, queremos a sua morte. Muitos concordando com o fim de Davi. Então Davi ora, ele diz: Senhor, responde a minha oração, pois contra mim se levantam os insolentes, contra mim se levantam os violentos que procuram tirar minha vida. Eles, Senhor Deus, não têm Deus diante de si. Eles não têm o Senhor como o seu Deus aqui. Eles temem, eles não têm. Davi está olhando para eles como uma pessoa totalmente instituída de Deus, e que o Senhor olhe para eles assim. Nós vamos parar aqui,
Mas daí nós vamos ver uma descrição de Davi do Senhor. E a gratidão de Davi, pela certeza que o Senhor iria responder às suas orações. Mas vamos tirar algumas lições aqui para nós, né? Algumas lições aqui para nós. Quando nós enfrentamos injustiça, quando nós enfrentamos ataques, o primeiro passo não é revidar. O primeiro passo não é um sentimento de vingança. Mas a primeira coisa é clamar ao Senhor, é orar. Davi diz: Senhor, salva-me. Salva-me, ó Deus. Somente Deus é aquele que está no controle de tudo. Davi aqui, nestes dois versículos, principalmente 1 e 2, ele revela a sua confiança no Senhor diante de situações como essa. Davi sabia que o nome de Deus é sinônimo de sua presença e poder. Por isso ele clama em nome do Senhor. Quando tudo parece ser o fim, ou não tem mais saída, lembra-se que o nome de Deus é o refúgio onde nós devemos recorrer. Devemos orar, Senhor, porque isso não seria uma oração boa. Por que isso? Mas, Senhor, Tu estás aqui. Tu és o que é, então salva-me, Senhor. Eu creio que Tu és isso, salva-me. Geralmente nós oramos, às vezes, reclamando, porque isso, porque aquilo, não é isso. Que Davi pede, Senhor, salva-me pelo Teu nome. Salva-me pelo Teu nome. Duas lições para a nossa vida aqui. Primeira, o nome de Deus sempre foi o refúgio dos heróis da fé. O nome de Deus é o refúgio do cristão. O nome de Deus é o refúgio daquele que confia nele. Quando o inimigo se levanta, lembra, corra para o nome do Senhor. Lembra das palavras, da justificativa de Moisés ao Senhor, quando perguntarem quem foi que me enviou, e Deus fortalece Moisés dizendo: vai e diga, eu sou, me enviou. O nome de Deus é onde nós nos refugiamos, onde nós nos confiamos. Deus é justo, lembra disso, e poderoso para defender os seus servos, mesmo quando parece difícil. E às vezes até parece que o ímpio venceu. Deus sempre tem a última palavra. Deus disse para o apóstolo Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os bilhões de Deus. Também disse para ele: olha, Paulo, quem toca está perseguindo o meu povo, está perseguindo a mim. Deus diz: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Deus é o lugar onde o cristão busca refúgio. Como está a sua confiança no Senhor? Diante das suas dificuldades, você tem buscado dependência totalmente do Senhor? Diante das perseguições que enfrentamos,
até mesmo das traições, às vezes na família. Você busca refúgio no Senhor? Quando você for injuriado, busque refúgio em Deus, não na vingança. Quando se sentir fraco, confie no poder de Deus, não no seu. Quando você for traído, espere a justiça de Deus, não a aprovação dos homens. Quando não entendeu o porquê, lembre-se, Deus é fiel e sabe o motivo por causa da situação. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos por esse tempo que estamos tendo aqui na sua presença, pela palavra. Abre nosso coração para entender a necessidade, Senhor Deus, do dia a dia, nosso caminhar, estarmos dependendo do Senhor. E que diante das dificuldades, corramos, Senhor Deus, em oração a Ti. E saber que o Senhor é que é o nosso refúgio. Não nos deixe confiar nas nossas agilidades, destreza, mas no Senhor. E nunca do homem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós temos agora a ceia.